Primeiro assim, eu escutando você falar, quero assim, relatar, né, como que essa comunidade se organiza e se organiza a partir de uma articulação de uma ONG que traz a dimensão cultural no seu nome, né, Carrapato Cultural, mas que atravessa diversos campos da vida humana, né? Então eu acho que essa experiência é uma experiência que mostra como a cultura ela é base, na verdade, para a defesa e para a construção de um modelo de convivência, de um modelo de sociedade, né? A partir do momento em que tem até um banco, né? Produz uma feira, discute o turismo, a preservação do meio ambiente nessa relação com a Chapada, né? Porque são comunidades que estão ali no entorno da Chapada do Araripe, né? Então eu acho que quando a gente fala em cultura, né, em política cultural, e a gente fala que a nossa pré-candidatura nasce, parte da cultura, é a partir dessa compreensão de que a cultura ela é uma base de organização de um pensamento sobre um modo de viver, né? E um modo de se relacionar com a natureza, um modo de se relacionar com a economia, nessa perspectiva mais solidária, né? De uma melhor distribuição de renda, onde as pessoas possam viver bem, com dignidade e ter acesso aos direitos, né? E como você muito bem colocou, tinha colocado aqui a vida social, mas essas trocas, né, de produção simbólica, né, que a vida humana tem, né? Então eu acho é muito especial perceber e conhecer uma experiência como essa, porque eu acho que reafirma esse poder de articulação, esse poder de mobilização e de apontamento de um caminho diferente do que a gente vive nesse capitalismo selvagem, né? De uma forma mais solidária de viver. E eu acho que a partir disso é que a gente traz esse elemento muito forte da importância de que as políticas públicas, também a de cultura, mas não só de cultura, sejam capazes de financiar experiências como essa, pelo potencial que tem de distribuir renda, de promover dignidade, de assegurar direitos, né? Então a gente conquistou, e eu fiz parte junto com Fabiano Piúba, com Chauí, com uma turma grande aqui do Ceará, a gente conquistou esses investimentos que estão sendo possíveis de acontecer agora no Brasil, num momento muito difícil, onde a cultura brasileira era atacada frontalmente, né, no governo de Bolsonaro, que não só destruiu o Ministério da Cultura, mas criminalizou os artistas, criminalizou a cultura brasileira, e nós conquistamos a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo e a Política Nacional Aldir Blanc, que hoje irriga, né, a cultura brasileira com 3 bilhões por ano, chegando a todos os municípios brasileiros e a todos os estados também do nosso país. Isso é histórico, isso nunca tinha acontecido. Nós temos municípios no Ceará que executaram política pública de cultura pela primeira vez com a chegada desses recursos, e eu tenho muito orgulho de dizer que junto ali com o time do Brasil ajudamos a escrever essa lei, brigamos por ela, né, num momento muito difícil do nosso país. Mas a gente sabe que ainda, até por essa característica, a cultura, o Ministério da Cultura tem 40 anos. Desde que ele foi criado e destruído 3 vezes. Né? Então isso, para solidificação das políticas, é muito ruim, porque você tem sempre que começar de novo, né, uma história em um campo que é amplo, que é diverso, que é complexo, porque você tem de instituições como aqui a Carrapato Cultural, a produtoras, a bandas, a editoras, a cultura popular. Então você tem um campo extremamente diverso que exige uma política também diversa para chegar em todas essas pessoas, né? Então a nossa defesa é de garantir e ampliar esses recursos, fazendo com que cada município receba dinheiro do governo federal, igual acontece na saúde, não é assim? Chega dinheiro do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, que cada ente da federação tem uma responsabilidade de financiar para que você possa ter uma condição de atender a toda essa demanda. E hoje, você sabe, o Congresso Brasileiro é detentor também de um poder financeiro muito grande, né? Quase 50% da riqueza produzida pelo país hoje está na mão do Congresso, através das emendas parlamentares. E muito pouco ou quase nada disso tem sido investido na cultura, né? Então, o nosso compromisso vem também de garantir a manutenção e a ampliação dessas políticas que nós conquistamos e que, se a gente não renovar, ela termina daqui a 2 anos, né? Porque a Política Nacional de Blanc, ela tem parcela esse ano e mais 2 anos, se ela não for renovada, ela acaba.
A gente não pode deixar isso acontecer. Então, a renovação e a ampliação dessas políticas, como também um compromisso de um futuro mandato, né, com o fortalecimento e o financiamento dessas experiências de base comunitária, que se articulam com movimentos sociais, que se articulam com movimentos populares de cultura e que garantem, por exemplo, uma experiência como essa, que precisa ter mais visibilidade, ter mais condição de acontecer, né? Então, essa é a nossa intenção nessa caminhada, né? De conhecer, de firmar compromissos e parcerias, e a gente conquistando a vitória, né, de honrar com isso e fortalecer essas experiências que tem no Ceará inteiro e que são super potentes e que ainda acessam uma parcela muito pequena da riqueza produzida no nosso estado. Infelizmente. É bom demais a gente ouvir isso de uma pessoa que atua, né, como gestora de uma área que é estigmatizada, né? A cultura é sempre vista pela maioria dos políticos como aquela pasta que você tem que fazer um favor, você tem que fazer uma caridade. E é bom demais entendermos, né, uma visão como a sua de que a cultura ela é viável economicamente, socialmente, pedagogicamente, né, que a cultura é de fato isso. Tanto é que a negligência na questão cultural pelo governo de Bolsonaro tem criado um cenário, né, de decadência moral, intelectual, de agressividade, de situações bem espúrias, né? E é muito gratificante ver uma pessoa que trabalha com isso na representatividade pública e que tem essa visão, uma visão civilizada sobre cultura, né? Nem precisa ser intelectualizada, mas que tenha mesmo a visão de que a cultura ela é viável e ela é fundamental, né? Ela é um instrumento fundamental para... E a gente nota que houve um avanço muito grande, né, com as duas leis, e que esse acesso, né, ele foi garantido e em muitos casos os editais eles garantiram uma democratização, mas ainda nós temos uma dificuldade muito grande, que é o processo de burocratização da lei, não é? Para poder garantir o uso adequado da verba, não é? Essa burocracia ela existe para que esse recurso ele seja aplicado de fato como deve ser aplicado, mas isso acabou criando um arcabouço de vacância ali dos artistas que não têm esse conhecimento, não são, digamos assim, alfabetizados digitalmente, e muito menos tem a compreensão de editais que às vezes eles são feitos com linguagens rebuscadas, extremamente técnicas, com exigências que muitas vezes fogem até da compreensão do artista, que acaba tendo que dividir aquela verba que viria para ele com uma pessoa que é profissional, aquele projetista que tem o hábito com aquela linguagem e tal. Qual seria o caminho para que houvesse essa melhora, uma vez que já houve uma melhora considerável? Esse desafio da burocracia é sempre uma questão trazida, de fato, quando a gente abre o diálogo com a classe artística, com os trabalhadores, trabalhadoras. É uma questão que sempre vai existir, porque é isso, o acesso ao recurso público ele vai ter que ser mediado por mecanismos, né, de controle, proteção, de investimento, onde que esse recurso está sendo investido, a prestação de conta, a documentação que precisa ali ser apresentada para saber se aquele projeto, aquela pessoa tem alinhamento com a finalidade daquele fomento, né, daquele investimento. A gente vem num movimento de simplificação. Essa simplificação ela exige alterações na lei, porque, em geral, essas exigências estão colocadas nas leis. Então, eu, por exemplo, enquanto secretária, né, que fui, não podia simplesmente desconsiderar e transformar aquilo. Então, a gente passou por alterações significativas da legislação e recentes. Então, tem um processo também de implantação disso, da própria estrutura da secretaria, se alterar os sistemas, né? Então, tem ali um processo de simplificação das prestações de conta, que sai daquela controle mais de procedimento e vai para um controle de relatório de execução de objeto, né? Então, isso tudo já veio acontecendo.
as melhorias que precisam acontecer ainda no mapa cultural, que ainda é uma ferramenta que melhorou, mas que ela pode ajudar muito com atualizações de base tecnológica que simplificam esse contato. A Secretaria da Cultura começou a utilizar a ideia dos editais em linguagem simples, com recursos de acessibilidade, porque você traduz um pouco o juridiquês, né? Que às vezes até para a gente que é gestora, que está acostumado com aquele linguajar, é difícil, porque quando vai muito para o campo técnico, né? Isso dificulta mesmo o acesso das pessoas. E eu entendo também que pela diversidade do campo cultural, a gente precisa cada vez mais amadurecer e criar outras formas de acesso ao recurso que ainda não existem. Eu não posso tratar um mestre da cultura popular com o mesmo modelo de financiamento que eu trato uma grande produtora audiovisual, por exemplo, ou uma grande produtora de teatro, ou né, uma grande instituição. Eu não posso fazer isso. Não tem condições. Né? Então, porque se a gente faz isso, a gente está criando um mecanismo de exclusão na partida. Então, eu acho que a gente tem um desafio que é de criar formas diferentes de acesso ao recurso para públicos diferentes do setor cultural. Né? E isso é desafiador, porque isso exige inovação, isso exige pensamento, reflexão, numa pressão que a gente tem o tempo inteiro para quem está na gestão de fazer logo, de executar logo. Logo quando eu cheguei na secretaria, eu dizia que a gente sempre repetia o que sempre foi feito e apagava incêndio, né? A gente não parava para olhar o que a gente estava fazendo e dizer, peraí, tá dando certo, não tá dando certo, o que é que a gente precisa... E às vezes pela própria pressão do campo também, né? A gente